Zóio para passear no Museu Caririzeiro. Vá de volta para o passado, recordando o dia inteiro das raízes culturais do Nordeste brasileiro. Eu cresci com o quintal, um quintal muito nordestino. Eu me lembro inclusive que as minhas irmãs mais velhas passavam roupa com esses ferros, aquecidos à brasa que tem aqui no museu. Então isso fez parte da minha origem enquanto campinense paraibano, e eu fui adquirindo um apego por aquilo. De alguma maneira eu achava aquilo bonito, mas que coisa bonita, né? Assim, que coisa, né? Me dava uma sensação de pertencimento. Então eu comecei a viajar na ideia de fazer uma composição estética baseado na cultura nordestina. E aí os itens foram surgindo, eu fui adquirindo. Sempre que presentear meu pai, ia no antiquário, achava uma peça que lembrava, então as peças iam para dentro de casa, começaram a vir para o quintal. Aí chegou uma peça de casa de farinha, virou um banco, e a coisa foi crescendo, e o acervo foi aumentando e doações foram chegando. Falar do número de itens do museu é uma coisa meio complicada, mas dá para dizer que é mais ou menos em torno de 500 itens. Tem itens que eu olho assim e lembro, tem panelas que eram da minha mãe que estão ali por cima, numas prateleiras. Eu me viro assim e vou vendo, lembrando de pessoas que até várias que já passaram para o outro lado da vida e tal, mas que permanecem vivas através dessas peças que eram delas. Então, assim, a gente percebia que ele tinha esse desejo de juntar isso tudo, de materializar isso, sabe? De materializar um ambiente em que ele pudesse reunir objetos, coisas, histórias que falassem da cultura, não de qualquer cultura, mas da nossa cultura, da nossa nordestinidade, né? Do que é o Cariri. Eu recebi umas sugestões e uns incentivos na universidade, lá no departamento de História, no qual eu trabalhava, no sentido de transformar essa coleção num museu. E aí começou a ter aquela linha cruzada entre o ambiente familiar e o ambiente do museu. Que já existe, já está previsto do ponto de vista da museologia, a ideia do Museu Casa. Então, quando o projeto veio para cá, a casa já existia. O bairro era o bairro mais adequado, que é o bairro de Bodocongó. O bairro de Bodocongó é o mais emblemático de Campina Grande, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do próprio surgimento da cidade e assim por diante. Aqui, no caso, é um museu que está registrado dentro do Instituto Brasileiro de Museus, né? É um museu também oficial, vamos dizer assim. Ele não faz parte da estrutura do poder público, mas é reconhecido pelo poder público, né? Então a manutenção de espaços como esse é extremamente importante, né? A gente vê que aqui, por exemplo, vários artistas ao longo da existência do museu executaram projetos aqui, né? Daqui a pouco começaram a vir também artistas locais desse ramo da música nordestina. De repente a gente percebeu que o museu foi evoluindo no sentido dessa parte física se tornar muito mais um cenário, um espaço de cultura material, onde culturas e materiais começaram a ser cultivadas de uma maneira mais sistemática, mais organizada. Esse espaço, como espaço cultural, né, ele é bem inusitado, porque ele foi se construindo passo a passo pela identificação, acredito eu, das pessoas que tinham a arte, alguma coisa que vinham passando por aqui, foram agregando ao espaço identificações da sua própria cultura, né? Então, a gente começou a realizar oficinas de maracatu, de coco de roda, ciranda, né, capoeira de Angola. E aí tivemos uma oficina também, né, no decorrer do ano de 2019, de luteria, produção de talabartes em couro,
né? Deixamos, nesse caso também, como herança para o museu, alguns talabartes, instrumentos musicais também. Teve também a oficina de rabeca, né? De áreas diferentes, mas dentro do campo da cultura popular. Eu acho que foi bem rico nesse sentido. Todos os lugares do mundo onde a gente vai, as pessoas têm orgulho das suas origens. As pessoas têm prazer de mostrar quem elas foram. E assim, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, principalmente aqui na Paraíba, a gente é muito carente desse tipo de espaço, onde as pessoas possam ver quem fomos nós, quem eram esses caririzeiros há 100 anos atrás, como é que vivia esses caririzeiros, esses sertanejos, esses paraibanos. E o que eu acho muito interessante é que tem uma frequência jovem também, né? Não tem só a velha guarda, mas tem também a jovem guarda aqui. E são pessoas que vêm, são jovens que vêm e admiram, sabe? E gostam e se entusiasmam, né? Pelas coisas que são apresentadas. A cultura nordestina tem essa coisa maravilhosa da relação, né, pacífica entre o profano e o sagrado. Por isso que eu não sosseguei enquanto não fiz a capela para guardar os itens do sagrado lá. E eles são visitados em dias em que não há festa, para não misturar uma coisa com a outra. Então, ter uma capela que você possa fechar as portas e preservar os itens sagrados lá dentro, para realizar as festas profanas, é o certo, né? É o certo. E os Cabas da Peste, os nordestinos e nordestinas verdadeiros, eles sabem disso. Começamos a modificar a dinâmica do quintal para receber essas festas também. Músicos dos mais diversos lugares já vieram para cá tocar, rola o improviso, ensaio aberto. A festa de São João, por exemplo, aqui se dança. Tem um forró, que a gente diz forró pesado, né? Que realmente se dança. E a festa foi ganhando esses traços de ter essa diversidade. Então vai rolar no começo da noite umas playlists com forró, só música regional, depois vem o trio, depois vem os amigos com improviso, aí o trio volta, depois se mistura, chega gente, toca, improvisa, canta, dança. Quem vem tem uma identificação com o que acontece aqui e prefere a noite de São João aqui, né? Tem a ver com essa musicalidade de raiz, como a gente diz, né? Tem a ver com apreciar o que aqui se produz. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo nunca foi tão importante a gente teimosamente mostrar como é que é a comemoração de uma festa de São João, certo? Porque o que está acontecendo em Campina Grande é o desenraizamento da festa de São João, né? É literalmente o desmonte cultural de uma festa. A festa de São João é um dos eventos, se não o mais importante evento que ocorre aqui no museu. Também são muito importantes os eventos que acontecem o ano inteiro, né? Os cocos, né? Os cocos de roda, as cirandas, os maracatus, os cavalo marinho. Então a gente percebeu ao longo do tempo que esses lugares estavam colaborando, esse e outros, não apenas esse, colaborando com o resgate de ritmos que estavam se tornando ritmos esquecidos aqui na Paraíba e alguns tinham até desaparecido. Essa função desse museu de mostrar que é viável, que é possível ele ser mais do que um ambiente só para guardar peças, sabe, de ser uma coisa mais viva, eu acho que isso aí já é uma grande diferença.
Já visitei inúmeros museus e assim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me dá mais prazer. Mas de todos esses museus que eu visito, que eu cultuo, que eu amo, o que eu mais me sinto assim acolhida, inserida dentro é esse museu aqui da Casa de Adó. A cultura resiste aqui, de verdade. Ele tem uma coisa meio também que eu gosto muito, meio mambembe, né? De não ser institucionalizado, de não ser, de não estar dentro de um quadrado, entendeu? Que o prenda, né? E por isso vem toda a possibilidade de criatividade, de criação. Porque tem essa liberdade, eu acho que é fundamental essa liberdade aqui que se tem. O Estado, seja ele a nível federal, estadual ou até municipal, ele tem a obrigação de fomentar a cultura, né? Inclusive se a gente pensar no campo da economia da cultura, que gera emprego, gera renda, né? Nós que atuamos, né, na cultura, nunca nos sentimos mais, digamos assim, espremidos, acuados, sabe? Perseguidos até. Então, essa coisa do que seria uma desvantagem, o que seria, digamos assim, uma fraqueza, é a maior resistência. Por quê? Porque eu fico imaginando assim, um quintal já é resistência, já é trincheira. Esse quintal ser um museu, certo? É mais resistência ainda. O museu é literalmente, né, a lembrança, assim, cotidiana, né, de que isso é Nordeste, né? O Nordeste é isso. E não quer dizer que a gente está se apegando ao atraso, não. Né? Pelo contrário, a gente tem que evoluir, tem que crescer. Agora, a gente não pode esquecer quem a gente é e de onde a gente veio, né? Senão a gente não vai a lugar nenhum. Então, ó, viva a teimosia, viva a resistência, viu? Viva as trincheiras culturais nos quintais, certo? De cidades como Campina Grande, que cresceram, mas continuam sendo cidades do interior. E eu quero lembrar, para terminar, bairro de Bodocongó, certo? Que significa rio de águas que queimam, certo? E que foi espaço, reduto de Jacques do Pandeiro, tocando aqui nos cabarés do bairro de Bodocongó. Né? Viva Jacques do Pandeiro, viva Luiz Gonzaga, viva Marinês. Thank you.